Olá pessoal, tudo bem? Eu disse no meu último vídeo que eu não faria novos vídeos por enquanto, mas eu resolvi botar para quebrar. Vou fazer um monte de vídeos agora, porque as pessoas pediram muito, sabe? As pessoas pedem, faz vídeo, faz vídeo. Eu tenho um monte de seguidores, vocês sabem, né? 123 seguidores eu tenho no meu canal aqui, mas são pessoas, né? São pessoas de qualidade, não importa só a quantidade, né pessoal? Bom, brincadeiras à parte, vocês viram no título, deviam ter visto, que eu vou falar sobre o Chapolin Colorado, porque é isso, certo? Então, mas eu não vou agora entrar no assunto Chapolin Colorado, eu vou antes falar outra coisa. Eu vou dizer o seguinte, como vocês já sabem, eu acho que quando a gente julga, a gente não consegue entender. Quando fica essa história bem, mal, a gente não consegue entender. Ah, o cara é filho da puta, não sei o quê. Ah, o capital não sei o quê. A gente não consegue entender, certo? E aí, nessa questão Oriente e Ocidente é a mesma coisa. Se a gente não para revelar, não se pode julgar. Eu vou usar o Chapolin Colorado para explicar melhor essa diferença entre Oriente e Ocidente, certo? Que eu acho que é uma coisa muito sutil, que às vezes é difícil para a gente sacar, né? Porque, veja, o Ocidente não é uma coisa separada do Oriente, ele nasceu do Oriente, é como se fosse assim, é um pouco parecido com o masculino e o feminino. Originariamente a natureza não tinha sexo, certo? E ela era mais assemelhada ao feminino, e depois o masculino surgiu como uma diferenciação a partir do feminino. Então nós poderíamos dizer que é ao contrário do que está no Gênesis. Não foi a mulher que nasceu do homem, foi o homem que nasceu da mulher como uma diferenciação. O Ocidente é a mesma coisa. Ele surgiu de um mundo que se assemelhava mais como o Oriente ainda hoje é, como uma diferenciação. Mas é filho. Então tem uma relação geracional aí, de gerações, né? O pai e a mãe é Oriente, os filhos é Ocidente. Então eles estão sempre brigando. E onde que eles brigam? Na Europa, ali que é no meio dos dois. Por isso que as guerras sempre acontecem no continente europeu. Mas a essência das coisas está lá no continente asiático e aqui no continente americano. O Oriente e o Ocidente, o cerne deles, certo? Nós podíamos entender isso também como se fosse assim. O Oriente é a criança, o Ocidente é o adulto. O adulto é melhor que a criança? Não, o adulto é a continuação da criança. Não tem melhor nem pior, entende? E os dois são importantes. O nosso lado criança está sempre vivo dentro da gente, né? E ao mesmo tempo o adulto é importante, porque ele racionaliza, ele também age. Então, tanto o masculino quanto o adulto, quanto o Ocidente, eles são mais ativos, são mais destruidores. Mas veja, quem fez tudo isso foi alguém não me pergunta quem, porque para criar uma nova natureza de abundância, tu precisa destruir um pouco, pelo menos, a antiga natureza, certo? E o que tem a ver o Chapolin Colorado? Porque o Chapolin Colorado, o professor tenta explicar para ele, ensinar para ele calcular. Então ele diz assim, Chapolin, quanto são 2 laranjas mais 2 laranjas? Ele diz, 4 laranjas, professor. Ah, parabéns, Chapolin. Agora me diz aí, Chapolin, quanto é 2 mais 2? Aí o Chapolin diz, eu conhecia essa com laranjas, né? É engraçado, né? Eu conhecia essa. Ele conhecia com laranjas, ele conhecia. Mas quando tu abstrai, ele não consegue entender, porque ele consegue entender o concreto, que nem uma criança e que nem o povo mais humilde. A maioria das pessoas, pessoal, não consegue abstrair. A gente que foi lá, fez faculdade, estudou, a gente se acostumou com o raciocínio abstrato, em que a gente cria uma segunda natureza ali, e aí nessa segunda natureza que é teórica, a gente tem 1000 ideias e tenta concretizar, mas às vezes não consegue, certo? Por que o Ocidente ele é mais criativo? Por causa disso, porque ele está lá no mundo teórico, e aí toda vez que ele tem que ir para o prático, ele acha que ele está fazendo sempre a mesma coisa, ele acha um saco aquilo, né? Enquanto que o Oriente não, ele está mergulhado nisso e a própria magia está dentro do mundo para ele, enquanto que para nós, lá pelas tantas se separou isso, a gente acha o mundo material meio um saco, certo? Então a gente tem essa dificuldade de fabricar, uma dificuldade maior do que eles têm. Durante muito tempo a fabricação ficou no Ocidente, certo? Por quê, pessoal? Porque
durante muito tempo, a indústria ela era reunida tudo num país, desde a matéria-prima até o segredo de fabricação, até a fabricação e até a comercialização. Tudo ficava dentro de um país. Por isso mesmo que se fez guerras. A Inglaterra, a França, a Alemanha entraram em guerra por Alsácia-Lorena, aqueles locais que tinham carvão, etc, etc, que era importante, né, na primeira Revolução Industrial. E aí o segredo de indústria, a Inglaterra guardava para si, ninguém sabia, né? E aí a comercialização ela mesma fazia com seus navios mercantes, etc. Ela tinha toda a indústria dentro dela. E lá pelas tantas, principalmente no final do século passado, as coisas começaram a se dividir. Ficou a inovação num lugar que é o mais adequado para ela. A fabricação foi para outro lugar que é mais adequado para ela. A matéria-prima começou a sair do controle. Os Estados Unidos também tinha, na segunda Revolução Industrial, toda a matéria-prima, praticamente toda. Ele não tinha petróleo. O que ele fez? Ele botou uns chefetes lá no Oriente Médio para trazer petróleo barato, até que a OPEP acabou com a festa. E a partir daí começou aquele sistema dos Estados Unidos a fazer água. E começou a globalização. E o capital começou a alocar os recursos nos locais de seus menores custos. E não vai sair mais. Desista. Não vai sair mais. Essa guerra foi uma tentativa. Está sendo, né, uma tentativa de puxar a hegemonia para aqui e para lá, mas não vai conseguir. O pessoal vai se dar conta, vai voltar de novo, e o mundo globalizado vai ser assim. Alimento se produz principalmente numa determinada área. A inovação vai se desenvolver principalmente em outra área. E a fabricação vai se desenvolver... Por que principalmente? Porque é claro que vai ter indústria no Brasil, é claro que vai ter inovação no Brasil, e é claro que vai ter agricultura e produção de alimentos no Brasil. E tudo isso vai ter nos Estados Unidos e tudo isso vai ter na China. Claro que vai ter. Só que o produto que tu troca, o excedente que tu vai comercializar com as outras regiões, é aquilo que tu tem vantagens competitivas. E na agricultura, na produção de alimentos, tu tem no Brasil imensas vantagens competitivas, onde tu pode desenvolver a técnica, muito mais do que nós já desenvolvemos. Onde nós podemos trabalhar a água, vocês me entendem? Que é o bem mais precioso, é a água doce. E o Brasil é um manancial de água doce. Por isso que a gente produz tanto alimentos. Porque a África, ela tem o mesmo sol, ela tem a mesma terra que o Brasil, mas não tem a mesma água. Vocês me entendem? Então, e é isso. E o Chapolin Colorado, então, representa a criança que não consegue abstrair, que nem muitas pessoas, né, compram, por exemplo, uma máquina de lavar, mas elas não vão ler o manual, porque é um saco ler o manual, né? Então elas já vão direto apertando os botãozinhos. A mesma coisa acontece com o carro, né? E às vezes as crianças aprendem mais rápido a lidar com as coisas por causa disso, porque elas vão começar a apertar e dá certo, certo? Só que para inovar, para fazer uma coisa nova, não adianta, a criança não cria uma coisa nova. Tu precisa abstrair e a partir dali ter teorias, imaginar coisas e tentar. Certo, pessoal? É isso. Agora no próximo vídeo eu quero falar da situação econômica do Brasil que está meio preteando o olho da gateada. Certo? Um abraço para vocês.